E aí, galerinha do canal Júlio Costa Pé na Estrada, um bom dia para todos vocês, como é que vocês estão? Uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você vê este vídeo. Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando tudo o que acontece relacionado ao mundo do transporte. E deu ruim aí para uma empresa rodoviária que recentemente teve a sua TAR suspensa, aí conseguiram uma licença, né, uma liminar, agora conseguiram uma outra de novo, né, que eu estou falando de qual empresa, galera? A TCB, a Transporte Coletivo Brasil, uma das empresas aí mais polêmicas, diga-se de passagem, né? Bom, eu tem alguns documentários aqui sobre a empresa que eu fiz, depois vocês dão um check aí no canal que está disponível, tá? Bom, mas antes, recadinho básico, se o YouTube não te notificar, passe todos os dias, se inscreva aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá? Temos também o Clube Seja Membros, temos nossa página lá no Facebook, também temos o canal de cortes, canal secundário, me sigam por lá das principais notícias, a gente sempre está comentando com vocês. Galera, então vamos ler essa informação do Diário do Transporte, né? Eu ia trazer ontem, mas como eu disse no primeiro vídeo aí, tira de hoje para dar um descanso, né, para a cabeça, porque precisa, né, gente? Tem que tirar um dia da nossa família também, que é importante, né? Bom, então vamos ler aqui a matéria do Diário do Transporte. Justiça condena Transbrasil e seguradora a pagar R$ 90 mil de pensão vitalícia a idoso que ficou com invalidez em acidente de ônibus da empresa. Olha só. Bom, vamos lá. A juíza Jéssica de Paula Costa Marcelino, da 4ª Vara Civil do Foro Regional 2 em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, condenou a empresa Transporte Coletivo Brasil e a Invest Seguradora a pagar uma indenização de R$ 90 mil de pensão vitalícia de 70% de um salário mínimo por mês a um passageiro idoso que se feriu gravemente em um acidente envolvendo um ônibus da transportadora em um caminhão. A seguradora é do caminhão. A decisão é de segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, sendo publicada nesta sexta-feira, dia 21. O acidente ocorreu no dia 3 de abril de 2019 com um ônibus que fazia o trajeto entre Cacoal, Rondônia e Cuiabá, no Mato Grosso. O passageiro é de São Paulo, cabe recurso. Do valor da indenização, 80 mil são correspondentes a danos morais, estéticos e R$ 10.221,20 por danos materiais. Os valores são divididos entre a seguradora e a companhia de ônibus. O passageiro, segundo o processo, ficou com invalidez parcial, tendo de ser submetido a procedimento cirúrgico e necessitando posteriormente de diversas consultas e procedimentos médicos. O usuário apontou ter ficado com diversas sequelas. Na decisão, com base em perícias e laudos médicos, a juíza destacou que foram comprovadas as lesões com gravidade e posterior invalidez, afetando principalmente as pernas do passageiro e reduzindo significativamente a capacidade de trabalho dele. Portanto, cotejando-se a invalidez, o fato de ser o autor pessoa da idade avançada, a maneira inesperada como se deram os fatos e a capacidade econômica dos litigantes, a indenização por dano moral e estético fica habilitada em R$ 80 mil, atualizados desde a publicação da sentença pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, indicando juros demora de 1% ao mês a contar da mesma data, devendo de tal valor ser abatida eventual quantia recebida a título do seguro DPVAT nas termos da súmula número 246 do STJ, no que atinge ao pedido de indenização de pensão alimentícia causada pelo déficit da capacidade laboral, cumpre rememorar o teor do artigo 950 do CAPT do Código Civil, o qual fixa que, se da defesa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se ele diminui a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim do convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho que se inabilitou ou da depreciação que ela sofreu. Cabe apontar também que, ainda que a incapacidade seja apenas para os membros inferiores,
O desempenho de eventual futuro labor com maiores dificuldades por si só já justifica um pagamento da pensão pretendida. Em determinado momento da viagem, o ônibus bateu na traseira do caminhão que estava parado. A empresa de ônibus alegou que o caminhão estava sem sinalização e que o motorista do coletivo tomou todos os cuidados para evitar a batida. Além disso, a Transbrasil relatou no processo que, de ponto, acionou o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, SAMU, Entretanto, a magistrada entendeu que uma empresa de transporte deve ser responsabilizada pelo que ocorre com os passageiros, independentemente de culpa, uma vez que houve uma relação contratual. Segundo ela, diz o seguinte: a prestação do serviço de transporte de pessoas configura relação de consumo regulada de forma subsidiária pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme preceituada no artigo 723 do Código. Daí porque as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos de transporte passageiro, respondem objetivamente pelos danos causados ao teor do artigo 734 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente por ser elidada por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, assim simples inadimplemento contratual por meio do descumprimento da cláusula de incolumidade é fato gerador de responsabilidade, sendo dispensada qualquer prova de culpa por parte da transportadora. Destaque de qualquer ângulo de que se analisa a lide, não há necessidade de comprovação de culpa. Responsabilidade só estaria excluída nos casos do artigo 14.3 do CDC, sendo que, para o contrato de transporte, nem mesmo a culpa exclusiva de terceiro é capaz de isentar os transportadores de responsabilidade civil, nos termos do artigo 735 do Código Civil. Acima redigido, bem como a súmula 187 STF, dessa forma está configurada a responsabilidade da transportadora. A magistrada também destacou que, pela circunstância do acidente, a seguradora responsável pela apólice do caminhão também deve ser responsabilizada. Já quanto a CORE, o contrato das folhas 479.480 demonstra a apólice do seguro sobre o veículo Mercedes-Benz, placas, envolvido no acidente, ficando evidenciada a responsabilidade solidária desta quanto aos danos cobertos do limite da apólice. Inicialmente, o passageiro pediu uma indenização de R$10.000 a título de danos morais, 220 mil a título de danos morais e 200 mil a título de danos estéticos, pensão alimentícia mensal não inferior ao salário mínimo regional, assim como a constituição do capital de tal montante, e por fim, indenização de R$110 mil em razão das despesas médicas e psicólogas. A juíza, entretanto, seguindo o entendimento de que as indenizações têm um caráter educativo e reparador, não podendo ser fonte de enriquecimento, estipulou os valores em 80 mil para danos morais, 10 mil para danos materiais e 70% do salário mínimo até o fim da vida do passageiro. Para o período retroativo entre a data do acidente e a decisão para o pagamento do salário mínimo, deve ser feito um depósito à vista. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente pedido inicial com o fim do condenador solidariamente as requeridas ao pagamento de 80 mil a título de danos morais e estéticos devido à quantia ser atualizada pela tabela prática do Tribunal de São Paulo, a contar do dano, devendo iniciar juros de hora mota de 1% ao mês e contar da mesma data. Ao pagamento de R$ 10.221,20 a título de danos materiais com incidência da correção monetária pela tabela praticada pelo Tribunal de São Paulo, a contar do desembolso com juros de mora de 1%, a contar da mesma data nos termos da súmula número 54 do STJ, pagamento de pensão vitalícia no montante correspondente a 70% do salário mínimo, devido desde a data do acidente. As parcelas vencidas da pensão devem ser pagas imediatamente de uma vez só, como correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso, enquanto que as demais parcelas serão pagas através da inclusão do autor na folha de pagamento da transportadora requerida, com a responsabilidade de comprovação da vida deste a cada ano. Por fim, conseguindo que a responsabilidade da seguradora CORE
fica limitada até os limites da apólice das folhas 479 e 480. Bom, e aqui, galera, tá a decisão aí da sentença, né? Que o Diário do Transporte acabou colocando aí, né? Então, mais uma questão envolvendo aí a Transbrasil, né? Uma empresa que é muito polêmica e requer aí comentários, né? Que muitas das vezes é uma empresa que, segundo alguns, né, dizem que é uma empresa clandestina, né? Bom, mas eu vou deixar esse tema aí para vocês comentar o que vocês acham da Transbrasil, empresa que recentemente teve a sua taxa suspensa, mas revigorou de novo e depois a NTT caçou de novo e ela conseguiu uma liminar aí para poder voltar a operar. Bom, é bem polêmica, né? Então comente, deixe sua opinião, o que você acha sobre esse assunto aí, né? A empresa errou na prestação do serviço, segundo a juíza, ou tá errado? Bom, quero saber sua opinião, então deixe aí nos comentários. Beleza, galera? Vou indo nessa, forte abraço, tamo junto e eu fui, pessoal!